abençoada. Amém, irmão? Glória a Deus! Eclesiastes. Capítulo 3. Eclesiastes 3, amém? Amém, irmão? Amém. Nosso Deus. Já tá gravando aqui. 89 anos. Desculpa. Perdão. Graças a Deus eu casei com a Crise. Se eu tivesse casado com a Benedita, eu tava lascado. Você viu o que ela se tornou? Amém? Eclesiastes 3, verso 1. Achou da glória a Deus? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo. Fala assim com o seu irmão, senhor. É o momento da palavra de Deus, amém? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo. Vou esperar para na hora da palavra do Senhor. Quem estiver sentado, fique de pé em nome de Jesus. A gente precisa aprender, nós somos jovens, vamos aprender a ter reverência com a palavra do Senhor, amém? Amém. Reverência é a palavra de Deus, é aquela que te salva, que te restaura, te leva para o céu, amém? Eclesiastes 3, verso 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Coloca a sua Bíblia no seu lugar aí, dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus abre o nosso coração e prepara o nosso entendimento nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Acho que no teatro aqui dos meninos, na entrevista aqui, acho que deu pra gente entender legal o que é um namoro cristão abençoado, o que é estar debaixo da graça de Deus, o que é começar um relacionamento como homens e mulheres de Deus e como é começar de forma errada, de forma errônea. Amém? Não entendemos? E agora a palavra do Senhor vem nos instruir que há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. A Bíblia está falando que há tempo de amar, há tempo de namorar, há tempo de comer, há tempo para todas as coisas. E nós precisamos aprender. Fala para o seu irmão assim de novo, ó. Olha para mim, em nome de Jesus. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nós namorarmos. Eu vou falar em cima disso porque o assunto hoje é namoro. Há tempo de namorarmos. Mas nós precisamos saber quando é o nosso tempo. Quando chega o nosso tempo. Tem um cidadão, a minha mensagem vai ser rapidinho, viu, irmãos? Eu sei que meu lado pessoal. Há um homem na Bíblia aqui que eu consegui. Deus me mostrou aqui um negócio na passagem dele. Eu queria ler junto com vocês o livro de Gênesis, no capítulo 29. Volta aí a sua Bíblia. Esse homem, ele soube quando chegou o seu tempo. Gênesis capítulo 29, o verso 15. Esse homem foi Jacó. 29, verso 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres o meu parente, irá servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora,
Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor que eu te dê, em vez de dar a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos, pelo muito que a amava. A história de Jacó é uma história legal, porque ele já cresceu sendo um pouco assim, vamos dizer, deixar de lado. Esqueci a palavra. Rejeitado. Jacó cresceu meio que rejeitado por causa do nome, pela forma como que nasceu. As pessoas ali, por serem religiosos demais, começaram a dizer que ele era um enganador. Então ele desde pequeno ele ouvia isso: ó, você é um enganador. Então ele já cresceu um pouco rejeitado. E um pouco antes disso daqui, ele tinha ali colocado as roupas do seu irmão, feito aquilo que o pai dele falava para o filho dele, para abençoar e tal. Então ele vai, veste as roupas do irmão, coloca pelos nos braços, faz ali uma carne cozida e leva para o seu pai. E o seu pai ali vai e o abençoa, mas depois disso Esaú queria matá-lo. Esaú era o irmão dele, então ele foge. E quando ele foge, ele chega ali diante ali de um poço onde havia ali, onde as pessoas levavam os rebanhos de cordeiros, os rebanhos de ovelhas, para levar ali, para alimentar, para dar de beber aos rebanhos. Então ele foi e viu Raquel, e ele se apaixonou por Raquel. Mas o tempo de Jacó chegou. Esse era o tempo de Jacó, mas Jacó seguiu alguns princípios. Qual foi o primeiro princípio de Jacó? O primeiro princípio de Jacó a gente vai ver lá no mesmo livro, no capítulo 27. Glória a Deus. 28, verso 1. O primeiro princípio de Jacó para começar um relacionamento, melhor dizendo assim, o primeiro princípio de Jacó para começar um relacionamento foi aqui. Diz assim: Isaac chamou a Jacó e dando-lhe uma bênção lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O primeiro princípio que Jacó toma aqui, irmãos, para começar um relacionamento, foi buscar alguém da sua parentela. Consegue entender isso? Foi buscar alguém do seu meio. Foi buscar alguém que estava na sua linhagem. Por que a gente traz isso para a igreja de hoje, para nós hoje, jovens aqui? Que o princípio, a primeira coisa, quando nós vamos aí começar um namoro, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é procurar um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher da nossa linhagem, amém? Amém? Amém. Homem e mulher da nossa linhagem. Por quê? Porque o jugo desigual, primeiro, não é aconselhado na Bíblia. O jugo desigual, às vezes as pessoas começam em um jugo desigual achando que vão pegar essa pessoa e essa pessoa vai se converter. Irmão, precisamos tomar cuidado com isso, que nem sempre é assim. Existem casos isolados que aconteceu, mas eu não quero te incentivar a fazer isso não. Porque a maioria deles, quando uma mulher, por exemplo, busca um jovem que não é crente, é muito mais fácil ela tirar ele da bênção do que ele levar ela para Deus. Consegue entender isso? Então fala para o seu irmão: o primeiro princípio é buscar, procurar alguém da nossa linhagem. Quando eu falo nossa linhagem, eu não estou dizendo assim: ah, Alexandre, mas você vai ter, eu vou ter que procurar só dentro da Igreja Batista Vida Nova. Não, querido. Mas se preocupe que seja uma mulher de Deus. Se preocupe que seja um rapaz de Deus. Se preocupe que seja um homem ou uma mulher temente ao Senhor, para que possa seguir junto com você os passos do Senhor, seguir junto com você o caminho do Senhor. Amém? Amém? Amém.
O segundo princípio de Jacó, ele ouviu seus pais. Essa palavra foi uma palavra do pai dele para ele. Olha, você quando chegar, você não vai casar com ninguém daqui. Você vai casar com alguém da linhagem da sua mãe. Ele ouviu seus pais. Muitas das vezes nós começamos um relacionamento e os nossos pais não concordam. Às vezes a pessoa é da nossa linhagem, é do nosso meio, mas o seu pai não concorda, a sua mãe não concorda. Você pode até conhecer esse jovem mais do que eles. Eu não vou dizer para você desistir do relacionamento, não. Eu vou dizer para você respeitar o seu pai e sua mãe. E tentar olhar, se ele for de Deus mesmo, mostra para eles que ele é de Deus. Mas respeite o seu pai e a sua mãe. Tem um moço lá no meu ponto, no ponto de táxi que eu trabalho. O pai dele é crente. E ele namora uma menina que odeia o pai dele. A menina odeia o pai dele, porque o pai dele às vezes coloca algumas regras dentro de casa. Diz, olha, aqui dentro de casa não. Formas de namoro da forma com que ele acha certo. E o rapaz insiste. Agora você imagina se você sendo um homem, uma mulher, casar com uma pessoa o qual não tem a bênção dos seus pais. Você acha que esse relacionamento vai ser abençoado por Deus? Você acha que vai ser abençoado por Deus? Das duas uma. Você tem a oportunidade de provar para o seu pai que ele ou ela é diferente. Ou se você não conseguir isso, antes obedecer primeiro aos seus pais. Primeiro a Deus. Mas antes olhar para os seus pais. Amém? Entender. Amém? Amém? E o terceiro princípio de Jacó. O terceiro princípio foi que ele se preparou financeiramente. Fala para o seu irmão assim, ele se preparou financeiramente. Nós precisamos nos preparar financeiramente para termos um bom relacionamento. Porque o crente, ele não namora por namorar. Amém? O crente namora. O crente namora para casar. O namoro cristão não é um passatempo. Fala para o seu irmão de novo assim. O namoro cristão não é um namoro para passar o tempo. O namoro cristão não é para você ir nos finais de semana comer uma pizza com o seu namorado, explorar ele, vai dividir conta. Você não gosta não. Namoro cristão o cristão ele namora para casar. O cristão, quando ele entra num relacionamento, ele entra com o intuito de casar, de ter um relacionamento. É verdade. Já contei aqui algumas vezes o meu relacionamento com a Cris. Quando nós entramos na igreja, nós tínhamos 4 anos de namoro. E quando nós nos convertemos, nós abrimos mãos ali de tudo que a gente fazia ilícito aos olhos de Deus. E a gente se santificou. E eu trabalhava, e a gente correu atrás, e oramos. E depois que nós nos convertemos, 6 meses depois nós noivamos. 1 ano depois a gente estava casando. Porque nós entendemos o princípio de Deus. Que o cristão ele namora para casar, amém? E Jacó ele fez isso, ele se preparou financeiramente. Olha lá de novo, Gênesis 29, 15. Amém? Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meus parentes irás servir-me de graça? Dize-me qual é o teu salário. Labão tinha 2 filhas, Lia mais velha e Raquel mais moça. Lia tinha os olhos baixos, porém Raquel era formosa de porte. Versículo 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Ele se preparou financeiramente para o relacionamento dele. Quero dizer para você que não adianta hoje você querer entrar no relacionamento sem ter condições de se casar em breve. Quando eu falo em breve, é 3, 4 anos no máximo. Porque você precisa se preparar. É difícil isso, né? Mas você precisa se preparar.
Quando você namora, entra num relacionamento, você tem que ter condições financeiras para casar. Você precisa estar pelo menos trabalhando, ou com algum emprego em vista, ou acabando seus estudos, fazendo ali um estágio, perto de arrumar um emprego. Tem que ser assim, porque senão você pode enrolar esse relacionamento, e um relacionamento enrolado pode não agradar a Deus. Amém, irmãos? O relacionamento, quando ele começa a demorar demais no namoro cristão, a carne começa a apertar, a gente começa a ficar mais íntimo um do outro. Isso é perigoso. Por isso eu digo para vocês, se hoje a gente está falando de namoro, nós precisamos ficar espertos com alguns pontos da nossa vida. É hora de eu começar a namorar? Você precisa seguir esses princípios. E esses 3 princípios eu acho que são os ideais para nós cristãos: obedecendo os pais e as mães, buscar alguém da nossa linhagem, e principalmente ter condições para casar. Amém? Amém? Amém. Ter condição para casar. Fala para o seu irmão: ter condição para casar. Fala alto para ele ouvir: ter condição para casar. Precisamos ter condições para casar. Amém? Amém? Fique de pé aí. Glória a Deus. Foi rapidão. Você às vezes está com um pensamento de namorar agora, você é muito nova, muito novo. Estou querendo frustrar seus sonhos não, meu irmão. Estou querendo te alertar para o perigo que às vezes você corre. Querendo alertar você que está há tanto tempo aí já trabalhando, já tem condições também de começar a querer entrar no relacionamento. É bom. Casamento é uma bênção. Eu falo de... Tenho propriedade para falar isso aqui. O casamento é uma bênção. Vocês olhem aí para mim, para a Cris aí, vocês veem que nós nos damos bem. Nós temos 5 anos de casado. Nós nos damos bem como no início. Brincamos. Mas isso é porque é Deus na nossa vida. Deus estava no negócio. Amém? Se você quiser ter um relacionamento abençoado, relacionamento de Deus na sua vida, coloca Deus aí entre vocês, em oração, e segue os princípios. Amém, irmão? Amém. Você dispensou, fecha os teus olhos. Ô João. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, querido. Palavra de Deus por nós. A Bíblia fala também, Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: coloca a mão no seu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que você deve guardar, moça, rapaz, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós vamos ministrar, vamos estar ministrando essa canção. Continua com os teus olhos fechados, e você vai orar a Deus. Às vezes você, moça ou rapaz, foi magoado, você está com o coração às vezes ferido. Nesta noite Deus quer curar você. Ou até mesmo você já está na hora, você já está no tempo de Deus, de ter uma varoa do seu lado, um varão abençoado, um casamento. Você vai orar ao Senhor nesse sentido. Mas se você não está no tempo certo ainda, se a sua idade não permite você, até mesmo a sua condição financeira não permite você, você vai orar a Deus pedindo Deus paz, sabedoria e alegria no coração, para você esperar o tempo de Deus na sua vida. No nome de Jesus, pense nessa canção, feche os teus olhos, que Deus vai falar com você.